E pessoal, vamos falar um pouquinho da Revolução Francesa. A gente não vai se aprofundar tanto para não entrar no assunto da próxima aula. De repente você fala na Revolução Francesa e aí se confunde essa série de informações, né? Porque tem uma maneira de explicar e eu tenho outra trazendo só os pontos que eu achar mais importante, mais fácil de entendimento de vocês. Então eu estou sempre reforçando. Eu também não vejo essas aulas antes, estou vendo junto com vocês. Então depois delas eu acabo montando essa pequena videoaula. Então vou falar especificamente dos pontos para caso você não tenha entendido, ou até para reforçar para fazer essa atividade que estou postando aqui para vocês, tá? Vamos lá. Vamos falar da Revolução Francesa, não vamos falar da América, porque eu acho confuso envolver dois assuntos. Vamos falar especificamente da Revolução Francesa e quando a gente chegar na América a gente vai falar qual foi a influência daquele período para o acontecimento nas Américas posteriormente, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar dos principais pontos. Foi postado uma linha do tempo, então a partir dessa linha do tempo eu vou fazer umas explicações breves para vocês. Mas lembrando que o importante é lembrar que essas coisas, esses pensamentos, essa mudança, porque a revolução é uma mudança, uma transformação, né? No caso, no sistema político social desse período da Revolução Francesa, que aonde nasceu o iluminismo, onde a gente tem a influência de Voltaire, Rousseau, Descartes, Isaac Newton, que a gente falou na outra aula. E a gente falou que esses caras seriam muito importantes porque iriam trazer pensamentos como igualdade social, onde teria a liberdade de expressão, o direito das pessoas de poder crescer dentro de uma sociedade que não houvesse uma injustiça social, política e nem econômica entre eles. Tá? Então essa influência vai ajudar a iluminar, por isso a gente fala de iluminismo, iluminar os pensamentos das pessoas para essa transformação, para uma melhora na sociedade que vive um período chamado de antigo regime, que é o que é o antigo regime? Uma forma de governo antiga, que era o que? O absolutismo. O rei manda é, dentro daqueles três poderes para ele. Ele que cria a lei, ele que julga as leis, ele que executa as leis, né? E aí a gente já tinha falado na outra aula em exemplos de que a punição para o mesmo crime para um nobre e para uma pessoa do povo não era igualitário. Podia ser o mesmo crime, mas a pena pior sempre ia para as pessoas mais humildes. Tá? Vamos falar então da Revolução Francesa em 1763, termina a Guerra dos Sete Anos, que deixa o investimento que foi feito nela foi muito grande. Então fez com que a França ela se enfraquecesse economicamente. E agora? A França pode entrar em uma crise financeira muito grave. Então o rei convoca todos os estados, aquela pirâmide social divididos em estados. Agora, o rei, lembrando que no absolutismo moderno, a gente tem o rei no poder. O clero, né, ainda tendo suas influências, mas agora fazendo parte realmente do segundo estado. O terceiro estado, a burguesia, apesar de rica, a burguesia faz parte do terceiro estado, porque não é nem nobre e nem faz parte do clero. Apesar de ter suas vantagens na sociedade, ele faz parte do terceiro estado, ao lado do povo, das pessoas mais humildes, das pessoas pobres dessa sociedade. E aí, então você tem em 1787, eles são todos convocados. Vamos resolver, porém, todo mundo teria direito a voto. Mas de jeito nenhum a nobreza e o clero que não pagavam impostos queriam pagar impostos. Isso é justo? Não é justo, não é? Então é isso que vão ser questionados e eles não querem pagar esses impostos. Era muito mais preferível para eles que fosse aumentado o imposto do terceiro estado para a recuperação econômica da França. E isso não vai pegar bem entre essas pessoas do terceiro estado. E aí vai se dissolver essa assembleia, porque esse terceiro estado não vai apoiar as ideias do primeiro e do segundo estado por julgar ser muito injusta. E aí, em junho de 1789, eles vão iniciar a Revolução Francesa. Qual foi o estopim? Qual foi o marco do início dessa revolução em junho de 89? Vai ser quando eles vão tomar a Bastilha. Bastilha era uma prisão feita durante esse antigo regime, onde essa repressão
essas leis julgadas pelo rei, essas pessoas iam para a prisão da Bastilha. Então, que lugar melhor para tomar o poder do que a Bastilha, que mostra a injustiça de um governo como o antigo regime. Então eles vão lá, vão libertar os presos, vão destruir a Bastilha, né? E aí começa o estopim, o ponto inicial da Revolução Francesa. Não esqueçam disso, estará aí nas atividades de vocês. E ainda em julho de 89, eles criam também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Portanto, esses direitos que são exclusivamente, por isso que é do homem, não do ser humano, do homem e do cidadão, porque a mulher ainda não tem aquela participação ainda na vida ativa da política e social, garante a igualdade e também a liberdade das pessoas, que foi defendida por vários autores neles. Então a gente já está vendo duas coisas importantes, e lembre-se que nenhuma delas seria citada nessa atividade aqui. Quais são as ideias iluministas que estão colocando em vigor? Queda da Bastilha. Tá? A queda da Bastilha é muito importante. Mostra a ideia de Rousseau, uma ideia usada mais para o nível radical, uma mudança política, uma democracia sendo implementada. Então isso vem aí do radicalismo de Rousseau. E a Declaração de Direitos Humanos, aí do Direitos do Homem, que vão ser falados por vários autores, Voltaire, Descartes, uma série de pessoas que vão defender a ideia dos direitos de igualdade e liberdade. Tudo bem? Aí a gente tem a retirada da família real de Versalhes, o Palácio de Versalhes, elas são levados para Paris para até, né, as pessoas ficarem mais, vamos dizer assim, ficar mais de olho na família real até a decisão do que vai acontecer. Em 91, essa família real tenta fugir porque tá vendo que o circo tá ficando feio para eles, né? Eles estão ficando cercados e provavelmente eles vão sofrer uma pena muito, muito severa, até mesmo a morte. Então eles tentam fugir em 91, né? E aí eles são surpreendidos porque os guardas também, boa parte deles, apoiavam os revolucionários e impediram a fuga deles. E aí temos um período chamado de período de terror, que a gente vai falar especificamente no retorno às aulas, para especificar melhor essa Revolução Francesa, até para a gente não se perder no que está sendo passado aí nos vídeos do aplicativo, que é o período do terror da França. Todo mundo que fosse contra as ideias revolucionárias passaram a ser julgados e condenados ao crime da guilhotina. Esse crime, então as pessoas acabavam perdendo literalmente suas cabeças através da guilhotina, como mostra no filme Alice no País das Maravilhas, em que a Rainha Vermelha, todos que fossem contra ela, que tentassem tomar, é um ótimo filme para até exemplificar algumas coisas desse período da Revolução Francesa, onde eram cortadas a cabeça das pessoas, só que no caso a favor agora do revolucionários, que vão usar essa arma, que era a mesma que era usada contra eles durante o governo do antigo regime, que criou essas ideias de punição. E aí, em 93, aí, o rei e a rainha acabam sendo condenados à morte, levados à guilhotina e, consequentemente, a sua morte em 93, durante esse período revolucionário. Então a gente foi o que foi falado até aqui. Eu vou pontuar rapidinho para vocês o que a gente falou de mais importante nesse momento. Lembrando que a gente vai especificar isso conforme as aulas do aplicativo forem. Quando a gente tornar, a gente vai para cada momento com bastante tranquilidade, tá bom? Então, quais são os pontos chaves? O que vai causar essa revolução francesa, essa insatisfação do terceiro estado? Primeiro, as ideias iluministas vão ser uma influência muito grande. Então, o que influenciou foi as ideias iluministas. O que vai dar início à insatisfação vai ser essa assembleia para resolver a crise. O estopim, o começo dela, com a queda da Bastilha. A importância da Declaração dos Direitos Humanos, ali dos direitos do homem e do cidadão são criados neste momento, um mês após a queda da Bastilha, e a morte da família real. Tudo bem? Espero que tenha entendido. A gente se fala na próxima aula.